Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Bahia e esse interesse no Leonardo Jardim. Que história é essa de que avançou, pode ter uma proposta para o meio do ano. Vou deixar também aqui a fala do Marcos Felipe, que deu uma entrevista, falando e defendendo a sua posição como titular, o que eu acho, e até mesmo sobre o jogador, que surge muito bem na base do Fluminense e já teve ótimos momentos com a camisa do Bahia e altos e baixos também, Vamos combinar. Tem também outros dois nomes que eu vejo aqui como potencial para ser uma opção. Não sei se o Bahia está mais interessado em buscar um outro nome, pelo que parece mais uma peça que chegaria para ser um titular absoluto, assim como seria o Leonardo Jardim, que na minha opinião é um dos melhores goleiros do Brasil nesse momento e que conseguiu se recuperar bem, Eu vejo assim como um jogador que fez muito bem ele ter voltado para o Brasil, inclusive já tendo sido convocado para a seleção brasileira. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos bem perto aqui dos 20 mil inscritos no Futebol Team, então conto com a sua ajuda, cada um aqui de vocês. Em média que nós trazemos 4, 5 vídeos na semana do Bahia, então voltamos aqui a trazer alguns conteúdos bem interessantes aqui para vocês. Então se inscreve, ativa também as notificações para você não perder nada, beleza? Vou deixar também o link aqui embaixo da Fut Fanatics para você comprar sua camisa aqui do Esquadrão com opções a partir de 129, dessa temporada de 2023, tamanhos P, GG e EG, muito bacana aqui os modelos. Tem também algumas já personalizadas, cadê do Everton Ribeiro aqui, 139, cara, bom preço, também os mesmos tamanhos. E de outras opções, feminino, masculino, de criança aqui também, muitas opções legais. Lembrando, pelo link aqui embaixo você tem um desconto e no Pix também tem um desconto especial. O link da Fut Fanatics está aqui embaixo na descrição. Então vou deixar essa fala aqui do Marcos Felipe, O Bahia está bem servido de goleiro, afirma então o goleiro depois de voltar, à titularidade. Então consideramos uma final, nós sabemos que é um grande jogo, muito difícil, e aí nós temos totais condições, de vencer e retornar à liderança quando foi questionado, nesse torneio, no caso aí no duelo na Libertadores. Então é o titular aí do Rogério Ceni e ele até fala sobre essa rotatividade, Acredito que não, essa rotatividade é válida. O professor, o Rogério Ceni, tem gerido bem essa parte e todos estão com minutagem e tem ajudado o Bahia. Termos tranquilidade para tentar fazer o melhor e alcançarmos esse objetivo. O Bahia está muito bem servido de goleiro, todos estão preparados. Tenho trabalhado com o Danilo e o Gabriel, o professor Duda, tem nos ajudado bastante e nos manter prontos para cada oportunidade. Então eu vejo que é o seguinte, no papel realmente não teria necessidade da chegada de mais um goleiro, porém o goleiro também é complicado, vive desses altos e baixos, super normal na profissão, e tem essa questão, o Gabriel que é uma promessa, e o Danilo Fernandes que foi perdendo essa titularidade, o goleiro que foi titular apenas naquele primeiro ano, eu até pensei que eu tinha errado nisso, mas não. Aquele primeiro ano de 21, 22, um recorte de 12 meses, ele foi o titular. Depois, muito mais um reserva. Esse ano ele até volta a ser o titular, mas muito mais no Campeonato Baiano, 4 partidas e 2 na Copa do Nordeste. Já o Gabriel tem 3 partidas nessa temporada, também em janeiro, no início daquela temporada. Então o Marcos Felipe tem sido mais titular, sem dúvidas, nesse ano. Não é à toa que ele já soma 12 jogos até aqui. Eu vejo que para o Bahia, o melhor realmente seria buscar um goleiro para ser um titular absoluto, Acredito eu que vocês vão concordar também. O Marcos Felipe é um bom goleiro? Mas o Bahia hoje, na minha opinião, já está em outro patamar. Se você vai pegar ali, todos os times que vão brigar por títulos nesse ano. Então, vamos lá. Você coloca ali, o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Grêmio também. Você vai ali para outras opções, como por exemplo o Atlético Mineiro, no gol. Beleza, eu vejo que todos eles têm um grande goleiro, O São Paulo com o Rafael, que eu até vou falar daqui a pouco. O Corinthians também muito bem servido, apesar desses altos e baixos. O Cruzeiro tem um Cássio. Enfim, eu acho que pro Bahia, eu vejo que tem necessidade de um goleiro sim de mais peso. Eu acho que o Léo Jardim encaixaria perfeitamente. O Rafael aqui também é um nome que eu ficaria de olho, mas ele tem sido titular, e diferentemente do Léo Jardim, que tem um contrato longo, mas teria uma idade bem mais avançada, 35 anos, porém é um nome que eu ficaria de olho também. O São Paulo penou demais com goleiros nos últimos anos e encontrou o Rafael desde 2023, onde tem feito uma temporada também bem bacana. Só antes, eu quero destacar aqui também para vocês, na Betfair, os próximos jogos do Bahia, de olho aqui. Você pode vir aqui em Libertadores, vão ter as cotações dos próximos jogos. Aqui, tô gravando antes do jogo contra o Atlético Nacional. O Bahia vencendo, cotação de 1,86, R$90 voltando 167. Próximo jogo em casa contra o Nacional também, cotação de 1,46 a cada real apostado. E também os jogos da Série A. Você vem aqui em Brasil, Série A, você vai encontrar aqui as outras cotações para os jogos do Leão, daqui nessa sequência da temporada. Vamos encontrar aqui,
Esquadrão vencendo fora de casa o Palmeiras, cotação de 5,5 a cada real apostado. Tem também aqui o duelo em casa, né, fora, em casa contra o Bahia enfrentando o Botafogo. Então o link vai estar aqui embaixo para você apostar nos próximos jogos do Bahia, seja aí, né, nessa estreia, nesse próximo jogo na Libertadores, os jogos também dentro de casa. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Falando aqui também de outra opção, né, sobre o Ivan, que é um goleiro aí que está no Internacional. Eu acho que é um daqueles nomes que eu falei, não sei se chegaria para ser o titular, porque ele não tem conseguido jogar. Se o problema fosse peças de reposição, tudo bem, mas não acho que seja o cenário aí do elenco atual. Ele chegou no Internacional no ano passado e tem sido um reserva, né? É um goleiro que surgiu também, cara, fiquei até surpreso como ele não conseguiu dar certo. E dá pra você ver como que às vezes as coisas é injusta, né? Porque eu acho que ele esperou demais para sair da Ponte Preta, porque ele torce pra equipe e tal. Então ele se destacou em 2018, ficou em 2019, que eu já achei um erro, né? Ponte Preta já não estava mais na primeira divisão, ó, você vê que em 2018 mesmo. Mas ele sempre fazia um bom campeonato paulista, já estava na Série B. Eu acho que a Ponte Preta não está na Série A desde 2016, 2017, né? Tem muito tempo já também. E eu acho que ele foi enrolando para sair, enrolando. E quando saiu e foi pro Corinthians, né? Se fosse um ano depois com o Cássio já questionado, acho que ele assumiria a titularidade. Não foi o que aconteceu. Só 3 jogos, foi envolvido num negócio lá com o Zenit da Rússia, ficou um tempo lá. Foi pro Vasco também, que buscava um goleiro, né? Antes de se encontrar com o Léo Jardim, o Ivan foi uma alternativa, não conseguiu ser o titular. E aí tem sido um reserva também no Internacional. É o fim, Gustavo? Não, é um goleiro que tem só 27 anos. Para goleiro, isso aqui é um atacante de 23, né? Então eu acho que ele ainda tem muitos anos de carreira e que pode sim, uma hora, virar um titular de um clube aqui no Brasil. Muito bom goleiro, já foi convocado para a seleção brasileira do Tite lá em 2019 e em 2020, se não estiver enganado também. Já foi chamado algumas vezes, para a base sempre foi o titular. Jogou mais de 11 partidas, né, por torneios internacionais com a seleção brasileira. É um nome que eu ficaria de olho também, acho bem interessante. Que certamente, né, se aparecesse uma proposta internacional, ele tendo feito uma partida apenas, não faria tanto esforço assim, né, para manter o seu goleiro. E aqui essa informação que temos do Léo Jardim, informação aqui do Jonas Stelman, ele trouxe aqui essa informação, ó, valeu demais ao Central do Nordestão. O Bahia demonstrou interesse no goleiro Léo Jardim, que está perto do fim de contrato, né, junto com o Vasco. Vários times já demonstraram interesse, como por exemplo o Bahia, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, e a vontade do jogador é de continuar no Vasco, o que faria muita diferença. Tem outra questão aqui também que é o seguinte, ele já tem 5 jogos na Série A, fez 7, não pode defender mais nenhuma equipe. O que poderia acontecer, ele assinar, né, um pré-contrato e ano que vem, encerrando o seu contrato, ele chegar de graça, o que eu acho que seria sim uma ótima opção. Palmeiras também é um candidato forte, porque o Everton e o Marcelo Lomba, né, são dois goleiros deles que já estão bem mais velhos. O Everton já está começando a ser questionado. Acho o Léo Jardim também uma boa opção para o Palmeiras, e para o Bahia também chegaria para ser um titular. O Grêmio e o Cruzeiro, o Grêmio está mais ruim, né, de goleiro, o Cruzeiro com o Cássio também questionado. Vai ser uma disputa bem grande pelo Léo Jardim, e o Vasco pode acabar perdendo, né, o jogador, no qual ele pagou 12 milhões de reais em 2023. Teve um retorno muito bom dentro de campo, mas pode ser que saia de graça. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Aprovaria essa contratação do Léo Jardim? O que tem a dizer sobre essa fala também do Marcos Felipe, Rafael, Ivan? Você acha que poderiam ser boas alternativas? Vai estar tudo aqui embaixo também para vocês. Link da Betfair, outras camisas aqui da Foot Fanatics. E nos vemos aqui então numa próxima. Se inscreve, bora chegar aqui a 20 mil inscritos. Valeu, galera!